As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, Meu Melhor Corpo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa especial que trabalha junto comigo no projeto do aplicativo Meu Melhor Corpo, que é a Vanessa Zanottini, Personal Trainer. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Matheus. Agradeço o convite. E hoje a gente vai falar sobre treino, dieta e aspectos psicológicos envolvidos nisso. Então, bastante coisa interessante sobre como que uma pessoa começa a treinar, o motivo pelo qual ela inicia e como que ela se mantém depois nessa trajetória, nessa jornada, que a gente sabe que para alguns é um pouco mais difícil do que para outros, né, Vanessa? Exatamente. Então vamos direto para a primeira pergunta, que é exatamente essa. O que você acha, Vanessa? Que tipo de motivação que você acredita que uma pessoa costuma ter para começar? Eu sei que isso varia bastante. Sim, varia. O mais comum é não gostar de algo. Eu tô insatisfeito com algo e quero começar a fazer exercício físico. Pode ser com o corpo, ou às vezes a gente ouve dos médicos: nossa, seu colesterol subiu, sua pressão tá alta, eu preciso que você comece a fazer exercício físico. Mas nem sempre o motivo que leva a gente a começar é o motivo que faz com que a gente continue na prática. E é por isso mesmo que eu já vou perguntar para você, que eu sei que você tem uma história interessante, como você começou a fazer exercício, mas tudo mudou e você acabou indo pro fisiculturismo. Me conta um pouquinho disso. Isso é verdade. No meu caso foi porque eu sofria bullying na escola, e não era pouco não. Era muito mesmo. E na época não era igual hoje, que hoje isso é um problema levado a sério, né? Uhum. Então, antigamente não. Então, o bullying acontecia ali a rodo, né? De monte. E além disso, me deu depressão. Eu tinha realmente depressão profunda e chegou um tempo... Teve um dia até que eu tive convulsão. Mas por que você sofria bullying? Por ser muito magro. Na verdade, o que aconteceu? Eu sempre estudei em escola pública, assim, bem pobrezinho mesmo. Meu pai... Aí ele recebeu uma promoção e eu fui para uma escola particular. Em outra cidade. Foi em Toledo. No La Salle. E aí lá eu fui. Aí começou a acontecer, porque eu cheguei, as roupas tudo rasgadas. Foi aquele choque de realidade. Foi um choque de realidade. Aí começou. E foi essa a minha motivação para começar. Na verdade, sabe como que você vai rir? Porque esse começo foi demais. O que eu fiz? Eu comecei a fazer em casa. Eu comecei a fazer flexão no meu quarto, eu morava num prédio de 4 andares, aí eu subi e desci a escada, depois eu subi e desci a escada com uma perna só, aí a minha mãe... eu ficava louca, mas como que você criou esses treinos? Como que você ouviu falar disso e tudo mais? Sozinho. Isso foi... Mesmo. Pois é. E depois aí comecei a pedalar bastante e sempre na subida. Tanto que eu acredito que isso foi o que me ajudou a ter o meu ponto forte hoje, que é a perna, em competição. Então esse foi o começo. Aí um certo dia meu pai viu isso e falou: não, eu vou pagar para você ir para academia. Aí eu comecei a treinar na academia. Olha que interessante, uma coisa que era uma dor foi o que te motivou a começar. E na maior parte das vezes é isso. Tem pessoas que começam porque fazem exercício a vida toda, desde a escola. Mas se a gente for ser, assim, bem honesto, o Brasil não incentiva muito o esporte. Não é comum que alguém que chegue na academia realmente para começar já tenha um histórico motor, não. Realmente acaba sendo o primeiro exercício depois de ter começado a vida adulta. E foi seu caso. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Exatamente, eu tinha 13. Então eu comecei com 13 anos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Aí foi uma válvula de escape para mim. Tudo aquilo que eu passava na escola, eu descontava na academia. E foi me curando. Aquela depressão foi passando, eu fui pegando amor, né, pelo esporte. E
E realmente o meu corpo começou a mudar. Devagarinho, mas começou a mudar. E isso foi me dando mais motivação. E me deixando mais feliz ainda para não parar. Exato. E parece uma história simples, mas é o que muita gente encontra. Começa a fazer o exercício físico e os hormônios mudam. Você começa a produzir mais serotonina, você se sente mais suficiente, mais feliz. E você faz isso todos os dias. Exatamente. E isso foi te trazendo uma qualidade de vida, mas aí tudo mudou, né? E aí que eu quero saber, Exato. como que você, então, saiu dessa de só tô superando o bullying e decidiu que ia ser fisiculturista? Então, eu levei muito a sério essa questão. Como eu comecei a treinar e não parei. E assim, eu sou bastante dedicado e disciplinado em tudo que eu faço. Então, não foi diferente nessa fase. Levei bem a sério. Ali por volta dos 16 anos, no colégio, o pessoal começou a falar pra mim, por que você não compete? Eu falei, não, que isso? Não é pra mim. Eu pensava isso. Foi então que eu mudei pra São Paulo. E aí, lá, o Fernando Marques, que foi meu treinador, ele me viu e viu o potencial e realmente quis me ajudar. Eu fui no Estreantes em São Paulo e consegui ganhar. E no ano seguinte, ele já me levou pro Mundial na Júniors. Eu consegui ir muito bem. No seu primeiro campeonato, então, você já ganhou? Já ganhei. Que legal. Mas isso sabe que isso me lembra também, às vezes, a coisa do imediatismo que a gente busca, de quero entrar e quero tal resultado. Quero um projeto que em 30 dias me coloque no corpo da praia. Quantos anos desde que você iniciou esse processo aí, então? Não imaginava que tinha sido tão novo. Foi com 13 Pois anos. É uma estrada. E você acha que a bicicleta e a escada que você fazia foi o que contribuíram para o físico de hoje que você tem na perna? Para as pessoas Com terem uma certeza. ideia de quanto tempo se leva para construir um corpo, para construir algo. E não a dica que alguém passou, o treino que alguém sugeriu, mas que é realmente uma consistência de uma vida toda, que pode ter altos e baixos, né? Que eu imagino que todo com mundo tem certeza. momentos que a gente dá uma parada ou a frequência fica menor, mas que é uma construção de uma vida toda. De quando eu comecei com 13 até a primeira competição, com 18, então foi 5 anos de treino, né? Até poder entrar numa competição pela primeira vez. E é um processo, 5 anos não é pouco, né? Não. Tem que ter paciência. E até hoje são quantos anos de treino? Até hoje são 26. Então, para todo mundo que olha e fala que quer ficar com o braço ou que não quer ficar com o braço, para as mulheres não adianta, para ficar com o braço do Matheus vai ter que treinar 25 anos. Vai E para os ter que treinar meninos também não adianta querer que em 30 dias aconteça um milagre, né? Essa maturidade muscular que você percebe em campeonato mesmo, Vanessa. Isso é interessante. Você percebe uma pessoa que já treina há um bom tempo, diferente de outra que não treina há um bom tempo. O peso pode ser, de repente, o mesmo, mas aquela qualidade muscular, aquela maturidade, você Vem com o consegue ver. tempo. E dá diferença, realmente. E foi então meio que naturalmente que você escolheu a musculação. Mas aí me lembra uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Elas falam assim, eu não gosto da musculação e quero começar a fazer exercício porque eu sei que pode ser importante pra mim. Então eu falo assim, legal, então você pode realmente escolher um exercício que te faça feliz fazendo. A gente tem várias possibilidades, a gente tem o pilates, tem o yoga, tem a dança, tem o crossfit hoje. Mas se você quer fazer pelo bem-estar, eu acho que vai ser super interessante. Mas a gente tava até conversando sobre isso já. Mas se você está fazendo por um objetivo estético e você quer um objetivo X, tem coisas que só a musculação pode fazer por você. Então, você pode até alternar entre estímulos e modalidades, mas vai depender muito aí do que é seu objetivo. Se é realmente só qualidade de vida e você falar, você vai me dizer, eu quero fazer algo que me faça feliz. Ótimo, vai para sua modalidade. Isso. Mas se eu quero uma bunda dura, tem um tônus muscular que só a musculação é capaz de fazer por causa da divisão em série, por causa principalmente do peso externo dos aparelhos e dos pesos livres e contrapeso. tudo mais, do contrapeso. Então, eu acho que vai muito disso. Quem tá começando e quer escolher uma modalidade vai ter que saber se quer só realmente bem-estar, quer ficar bem com aquilo ou tem um objetivo mais específico por trás disso. Por exemplo, se a pessoa tem como objetivo, de repente, a performance na corrida. Gosta muito de corrida e quer ter uma performance melhor na corrida. Mas, ao mesmo tempo, se for mulher, ela quer ter um bumbum empinado, um bumbum durinho. Vai acabar tendo que fazer uma musculação. Musculação e tendo que fazer escolhas, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam. Como você é da área da educação física, você consegue ser bom em tudo? E na verdade não. Quando você quer priorizar algo, você acaba tendo que deixar de lado outras coisas. Por exemplo, no caso da corrida, que é algo muito comum.
mesmo que você vá para musculação, se o que você quer é ser um grande corredor, você vai trabalhar resistência muscular. E você vai trabalhar força só para evitar lesão. Exatamente. Então, você não vai acabar tendo uma hipertrofia legal, porque isso até mesmo te atrapalharia na prática da modalidade. Então, tudo é muito depende, né? A gente não consegue ter uma resposta fixa para todo mundo. Cada caso vai ter que ser um caso a ser avaliado. Quem é a pessoa? Ela tem alguma limitação? Qual é o objetivo? É a prática de uma modalidade? É só ser feliz? É só aumentar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida? Tem um objetivo estético envolvido? A gente vai ter que equilibrar tudo isso na balança. E ainda vem a alimentação, que é mais a sua área, né, Matheus? Pois é. Então, essa questão é muito importante. Realmente, a pessoa saber o que ela gosta mais. Né? Se for objetivo de competição em outra modalidade, aí a musculação, como você disse, entra para complementar. No caso da corrida, para evitar lesão. Porém, se realmente é um objetivo de estético, de transformar o corpo, é a musculação e não tem para onde correr. Sim. Não é? Sim. Existem outras modalidades na moda, né, Vanessa? Que eu acho que vale a pena combinar. Na minha área, eu já trabalhei com exercício funcional, já trabalhei com pilates, e acho que são, assim, exercícios muito importantes, ao ponto que o pilates, ele trabalha a reabilitação postural de uma forma muito incrível, se bem que a musculação bem orientada também, e o exercício funcional... Tem uma crítica, assim, que eu até vou falar da musculação, que às vezes, mas também quando é bem aplicada, não é um ponto fraco, que é deixar de trabalhar o core. Quando a gente pensa no pilates, no funcional, o abdômen, o core é o centro de tudo. Você trabalha ele antes de pensar em fazer o resto. E já na musculação, às vezes, é deixado um pouco a desejar isso. A gente coloca uma série de abdominal reto ali no final e quer que isso resolva tudo. Isso. O core, pra quem não sabe, Vanessa, engloba o quê? O abdômen? É verdade. As pessoas pensam que é só o abdômen. O core, na verdade, envolve as dorsais, são os músculos das costas, o abdômen, os eretores da coluna, a parte de trás das costas, e glúteo também faz parte do core. Tudo isso te ajuda a estabilizar a postura. Então, a lombar, glúteo, dorsal abdômen, também e abdômen, isso. Tudo isso faz parte para você ter o core fortalecido. O core forte, que é o que mais vai te evitar lesão, é o que mais vai evitar você ter dor nas costas. E o abdômen também, eu gosto muito de falar que a gente imagina que é só aqueles 6 gominhos. Mas, na verdade, é como se a gente tivesse 3 abdômenes. Tem um abdômen lá no fundo que faz um papel de cinta, assim, que tem as fibras musculares no sentido horizontal. A gente tem um abdômen transverso que fica ali na cintura e depois que vem aqueles 6 gominhos. Para trabalhar tudo isso, a gente tem que fazer muita coisa. E uma série de abdominal bem feita. Tem gente que faz abdominal mais vezes, 3 vezes ou até mais na semana, né? Sim, mas eu acho que a gente sempre, quando a gente pensa em começar na musculação, além de fazer o abdominal, dar uma prioridade legal para isso, é que você precisa executar os exercícios de forma correta. Por exemplo, não sei como é lá na academia, quando chega um iniciante, ele consegue fazer levantamento terra, remada curvada. Esse não. Isso tem que cuidar. Isso é core puro. Isso é saber ativar o abdômen enquanto você está fazendo um outro exercício. Então, além dos próprios exercícios de abdominal, o core é muito ativado quando você tem que ficar em posturas desafiadoras como essas. E principalmente no começo, para quem é iniciante, tem que tomar cuidado realmente para não se lesionar. Né? Nesses exercícios, remada curvada, o levantamento terra. Fazer realmente da maneira correta. Inclusive, eu já vou fazer um gancho aqui, que a gente gravou a biblioteca de exercícios, tá? A Vanessa, para quem não sabe, ela é minha parceira no nosso aplicativo, o aplicativo Meu Melhor Corpo. E a gente tem lá dentro do aplicativo, inclusive essa biblioteca é gratuita para você que quiser acessar. E tem lá, ali, Júnior, desce um pouquinho mais. Isso ali, ó. Biblioteca de exercícios. Então, separado por grupo muscular, eu já coloquei ali 31 exercícios e tem mais 40 que vai ser adicionado esse fim de semana. E você, para cada exercício, tem a maneira correta de execução. Um vídeo curto para que no momento que você está treinando, você acesse de forma rápida e não perca tempo. E ficou bem bacana. E a gente está trabalhando nisso para deixar o mais completo possível. Não só vai ter a biblioteca de exercícios, como também uma biblioteca de técnicas de treino, que eu e a Vanessa vamos comentar depois com relação a treino intermediário e avançado. Técnicas de treino também.
Então, tá ficando bem bonito, né, Vanessa? Muito, e eu acho legal também comentar sobre o aplicativo que a gente vai fazer os estudos de caso. Exato. E eu acho que as pessoas vão se divertir, vão se identificar muito assistindo, porque são dificuldades que elas têm. E agora as pessoas estão começando a pensar de uma forma mais crítica e elas não vão só lá e pegam a ficha dela e vão seguir. Elas querem realmente entender que músculo pega qual é a melhor forma de fazer isso. E eu acho muito legal que esse interesse esteja crescendo das pessoas, porque elas vão começar a ter resultado melhor, fazer da melhor forma possível isso tudo. E o que a gente está fazendo é realmente um estudo de casos reais. A gente já gravou um treino com uma mulher que tem um nível de treino ali intermediário e que tem hérnia de disco. Então, esse treino foi de membros inferiores para uma pessoa que tem hérnia de disco. Gravamos também já um treino para iniciantes, mulher, e também treino de glúteo posterior de coxa, de quadríceps também. Então, toda semana tem material novo. Inclusive, esse final de semana eu vou gravar sobre dieta e também algumas fórmulas manipuladas que vão ajudar bastante você a ter resultado. Então, mais pra frente a gente vai comentar mais. Dando sequência, Vanessa? Sim. O que você acredita que, de repente, possa ser uma motivação muito boa para quem já começou, mas está no meio da jornada? Porque não é a mesma motivação do começo. Muda um pouco. Muda. Eu acho que a partir daí você já começa a olhar, você começa a se apegar aos objetivos, aos resultados, você começa a gostar disso. E o que eu acho interessante? A gente tem um costume de dizer que tem uma hora que a pessoa passa a gostar do exercício. Aí eu tenho algumas alunas que quando elas começam a treinar, elas falam assim, eu não tô gostando ainda. Todo mundo fala que vai chegar um dia que gosta, mas parece que eu ainda não tô gostando. E aí, elas seguem nesse discurso por assim, 3, 4 anos. Só que quando pensa em ficar assim, não quer ficar de jeito nenhum. O que acontece? O exercício continua sendo desafiador, porque você treina há 25 anos, é fácil? Algum dia? Até hoje eu sinto dor. Exatamente, é muito... Sempre vai ser desafiador. E quando tá fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai subir um degrau de dificuldade e é por isso que sempre vai continuar dando resultado. Então, às vezes, as pessoas têm isso de achar que elas não gostam, mas, na verdade, elas continuam sentindo dor, continua sendo desconfortável, fora da zona de conforto, a prática de exercício. Mas ela gostou dos resultados. Exato. Melhora a circulação, melhora o corpo, melhora o humor. É um antidepressivo natural. Então, eu que o diga, né? Você que o diga, exatamente. E a Sociedade de Psiquiatria recomenda mesmo exercício para depressão e para ansiedade, porque é como se fosse, em doses diferentes, um remédio mesmo. Realmente, depois de um treino, vamos colocar um treino de perna, um treino bem intenso, bem legal. Não dá um bem-estar depois? Com certeza, com certeza. Aquele alívio. Isso porque a gente já treina há algum tempo. Se você pensar em alguém que está começando, uma prática muito menor, de 30 minutos, já vai trazer esses estímulos, esses resultados. Esse bem-estar. Então, aqui pensando na sua pergunta, eu acho que a motivação de quem continua é porque, na verdade, descobriu todos os benefícios. Dizendo que gosta ou dizendo que não, eu acho que são os objetivos, ver os resultados, a melhora da qualidade de vida. Aí depende do que vai ser o resultado que você vai valorizar, Pegou amor pelo resultado. Pegou amor pelo resultado, pela qualidade de vida que aquilo traz. E isso, assim, vai desde sentir que a sua circulação melhorou, que você não incha como você inchava antes. A disposição. Eu tenho alunos em uma idade mais avançada que, por exemplo, a grande diferença da vida é que estava acostumada a ir uma vez por mês para emergência no hospital porque tinha pressão alta. E mesmo tomando medicação, a pressão subia. Então, e agora, desde que a gente pratica exercício há 10 anos, a pessoa nunca mais foi. Então, isso é um resultado incrível. Isso é excelente. Exatamente. Então, a gente imagina que começa porque odeia o corpo, porque tá sofrendo bullying. Costuma ser uma motivação até desconfortável, na verdade, né? Mas a gente se mantém porque gosta dos resultados, porque percebe da sua forma o que era importante pra você, ou coisas que você nem esperava que ia mudar, que o exercício mudou. É detalhe. Quando você coloca uma roupa e se olha no espelho e se sente bonita, né? Bonito com aquela roupa, né? Então, sim, isso é uma coisa que, na verdade, não tem preço. Exato. Essa felicidade que você sente quando você se olha no espelho e está feliz com o que você vê, né? Legal que você fala isso. E tem uma coisa interessante. É como andar numa escada rolante ao contrário. Ou seja, esse resultado que você tem, esse corpo, vamos colocar entre aspas, ele é como se fosse emprestado. Se você parar... Exatamente. Se você parar, você vai acabar perdendo. Exato. Não tem como ele ficar. Se você chegar num shape... Bom, esse corpo eu tô feliz com ele, eu quero ficar só... Quero parar aqui. Ficar desse jeito. Então tá bom. Mas se você parar, você vai perder. É igual um jardim.
Fica 3 meses sem cuidar de um jardim, ele enche de mato. E assim, eu acredito muito também seja vida real, mas você tenha todo esse tempo da prática de exercício, acontecem imprevistos na vida. Época que precisa trabalhar mais, é uma gripe, alguém próximo faz uma cirurgia. Já teve alguma fase na sua vida que você precisou parar de treinar e ficou assim algum tempo? Ou reduziu bem a frequência? E quanto tempo foi? Já teve. Lá no início, 3 anos depois que eu já estava treinando, aí eu tive uma pequena, não foi uma lesão grave, mas uma pequena lesão no peito, fazendo supino. Aí eu tive que ficar 4 meses sem treinar, sem fazer nada. Então esse foi... E é bastante tempo, foi aí que você percebeu como que os resultados, a escada rolante... Voltou, Nossa, exatamente. Realmente perdi massa, não teve jeito. A gente tem que concordar que o exercício físico é pra vida inteira. Então não adianta querer só uma pílula mágica, tem que aprender a gostar. Mas eu acho também legal aprender a lidar com a frustração disso. Eu acho que tanto quando você começa, você lida com muitas frustrações no sentido de que o resultado não é imediato. Você pode ficar feliz com as pequenas conquistas, mas é um processo muito lento. Como você disse, pro seu primeiro campeonato foram 5 anos, mas foi 5 anos de alguém que era extremamente disciplinado. E às vezes essa não é a história de quem começa a treinar. Às vezes quem começa a treinar vai conseguir ir 2 vezes na semana e no ritmo dela. Às vezes então, pode demorar mais. Pode demorar mais. Aliás, geralmente demora muito mais, né? Então você tem que aprender a lidar com essa frustração e a longo prazo essas outras pequenas frustrações, de que tem momentos que você vai parar, vai regredir, mas vale a pena lembrar que você já conhece o caminho de volta. Então é mais fácil voltar. De repente, um aspecto psicológico envolvido nisso é a pessoa que é muito perfeccionista. Isso vale tanto para o treino quanto para a dieta. E eu percebo isso em paciente que eu atendo. Legal. Que é o seguinte, você que de repente é muito perfeccionista, o que acontece? Um dia ou outro, por alguma eventualidade, você não conseguiu fazer aquele treino, ou passou 2, 3 dias sem conseguir treinar e nem comer direito. Aí, por você ter essa característica, de repente você abandona tudo. Já que eu não consegui, então não tem mais jeito, vou deixar quieto. Porém, não deu certo, beleza. Deixa para trás, respira, deixa aquilo passou, não teve como, fugiu do teu controle, e a partir daí você continua e faz aquilo que você sim tem controle, que é continuar. Se você consegue voltar a treinar, voltar a seguir a dieta da tua melhor forma, o importante é você se dedicar e dar o seu melhor e não se comparar com ninguém, focar no seu e assim seguir. Exato, porque faz muito, como nutricionista mesmo, pensando em números, eu acho que é legal também pensar dessa forma, porque às vezes as pessoas acham que não é matemático, mas assim, mesmo achando que as calorias não devem ser a principal base de uma dieta, é números, e se uma refeição errada, você comeu 300, 400, 500 ou 1.000 calorias a mais, se você fizer 5, o estrago é proporcionalmente Exatamente. maior. Isso é uma das coisas... uma das coisas mais difíceis para mim, exatamente esse cálculo. Para mim saber o teu objetivo, se é ganho de massa, se é emagrecimento, aonde você quer chegar, e aí esse tanto de proteína, de carboidrato, de gordura e a caloria total que eu vou passar para você comer. E se você pega uma coisa que acontece, aqueles belisquinhos que ninguém dá nada. Pega uma coisinha aqui, outra ali e tal, no final dá o tanto de caloria que tem no almoço, quase. Sim. Realmente, as pessoas não imaginam o quanto é um trabalho por trás disso, de imaginar tudo que você tem que comer. Por isso que vale muito a pena o acompanhamento mesmo. E se vai sair, vale a pena pesquisar para saber as calorias dos alimentos, né? Tem alguma coisa que você recomenda, assim, não coma de jeito nenhum esse daqui, se estiver de dieta e for para emagrecimento? Olha, tudo depende da quantidade. O que eu costumo fazer eu pergunto o que a pessoa... Algumas coisas que ela gosta muito, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta. E na dieta eu tento colocar algumas coisas que ela gosta muito. De repente, vamos dar um exemplo aqui. De repente, no café da manhã, o café da manhã ela tem uma tradição. De repente lembra dos avós, porque tem aquele café com leite, aquilo remete a uma sensação tão importante para a pessoa que se eu chegar e tirar, eu vou estragar o resto. Eu tenho um apego, assim, com o café da manhã. Se tirarem café com leite ninho e leite de coco em pó, acabou o meu dia. Você não vai ficar triste? Não, acabado. O dia não continua pra mim, não continua. Você nem tem ânimo pra fazer as outras. Eu ia ficar brava. Se você fosse meu nutricionista, eu ia ficar bravo com você. E olha como é sério mesmo. Eu ia ficar brava com a dieta. Eu não quero mais fazer isso, eu não posso acordar e tomar café com leite em pó. Então, aí
você pode, de repente, ter isso E manejar o restante. E Legal. tirar um pouquinho do resto, né? E dentro de tudo, ficar daquilo que tem que ser feito. Então, fica Legal. prazeroso. Que o segredo está aí. Vanessa, uma coisa que a gente comentou antes e que eu acho importante relembrar aqui. Massa, você falou que tem cliente, né, na melhor idade. Sim, sim. Massa muscular, eu acredito que é sinônimo de longevidade. Exatamente. Você concorda comigo? Com certeza. Porque quanto mais... Isso é uma coisa interessante. A massa muscular, ela previne você de ter lesão. A gente sabe que os idosos, muitos caem tombo. Você cai um tombo ali, já quebra alguma coisa. Porém, se você teve, ou se não teve, mas que comece a praticar a musculação, você vai conseguir não só aumentar a sua massa muscular, mas também a sua massa óssea. E o que é muito importante, justamente para evitar lesão. E dentro disso, eu faço uma ligação aqui com a dieta, que é importante você ter aminoácidos essenciais. Se for o caso, eventualmente até suplementar algum suplemento com aminoácidos essenciais. E faço um gancho aqui, que na nossa linha, a linha Meu Melhor Corpo, a gente tem o Poseidon, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, que ele tem todos os aminoácidos essenciais. Um detalhe importante, que é o seguinte, dentro da suplementação, nessa questão de aminoácidos essenciais, eu sei que muita gente já escutou falar do BCAA, da glutamina, enfim. O BCAA, ele tem um dos 3 aminoácidos dele, a leucina, isoleucina e valina. A leucina é muito importante, por quê? Porque ela inicia a síntese proteica, porém, ela não termina se não tiver todos os outros aminoácidos essenciais. Então, por isso que é importante você ter uma alimentação com uma quantidade de proteína adequada para não faltar nenhum desses aminoácidos essenciais, porque só assim a sua síntese proteica vai acontecer de forma completa. Então, você fez aquele treino, você machucou o músculo ali, entre aspas, para ele poder se recuperar e ficar mais forte e crescer, é necessário ter esse aporte de aminoácidos para que isso aconteça. Muito legal. E pensando aí nessa melhor idade também, pode ser que algumas pessoas ainda tenham essa visão, que já foi um tabu, que como os idosos tendem a se machucar quando tem uma queda e tudo mais, que eles deveriam evitar os exercícios de impacto e priorizar, por exemplo, a natação e tudo mais. Mas esse é um equívoco. Na verdade, os exercícios de impacto tendem a fortalecer os ossos pelo próprio impacto. Então, mais uma vez, exercícios de força são altamente recomendados para os idosos. A musculação é excelente para idosos. Exatamente. Né? A gente imagina que não é o lugar do idoso, tá? Mas na verdade é. E aí me vem outra dúvida: como que é a suplementação para idosos? Também é algo que seria interessante para eles? É interessante. A suplementação para idosos é essa questão que eu disse de até o whey. Então a gente escuta. Eu sei que muita gente de repente acha que o whey engorda, que o whey não faz mal. Mas o whey é simplesmente uma proteína em pó que é tirada do soro do leite. Então ele pode entrar naquele cálculo da tua quantidade diária de proteína. Suponhamos que dentro da tua dieta de um idoso, né, seja necessário ter ali pelo menos umas 150 gramas de proteína no dia todo. Desses 150, uma parte pode ser do whey. Pode ser ali 20 gramas de whey, que ele pode tomar no meio da manhã, no meio da tarde, logo após o treino. Então, para idosos, encaixa assim, whey, de repente uma creatina, e eu não abro mão de um bom polivitamínico. Eu ia te falar isso mesmo. É até diferente os valores de referência dos polivitamínicos para os idosos, né? Porque eles passam a ter uma necessidade ainda maior de vitamina. Exato. E eu acho importante, aqui eu vou fazer mais um gancho para essa questão do polivitamínico, que é interessante sim você procurar um bom polivitamínico que seja bem completo, especialmente algum que tenha as vitaminas e minerais que são para fortalecer a sua imunidade numa dose legal. Quais são elas? A vitamina C, o zinco, o selênio, aí tem a vitamina D também. Então, essas vão ajudar bastante a fortalecer a tua imunidade, teu sistema imunológico. Então, busque um polivitamínico que tenha essas características. Claro que eu não posso deixar de falar para você que o Ares da nossa linha tem tudo isso. Eu fiz questão exatamente de ter tudo isso. Só da vitamina C tem 1000 miligramas, está completíssimo. Mas realmente, busque um polivitamínico que seja completo e que tenha
Essa eu vou repetir para vocês. A vitamina C, o zinco, o selênio e a vitamina D. São muito importantes para o teu sistema imunológico. A vitamina C para o emagrecimento é super importante, né? Também não dá para faltar. Você sabe uma coisa que eu percebo com a vitamina C em mim? Na pele. Olha, sério? Na pele, eu juro. E não é à toa, Realmente. não sei se você sabe que é um cosmético do momento passar vitamina C na pele e uso externo mesmo. Pois é. Agora, se eu fico um período sem tomar vitamina C, Eu sinto diferença. eu sinto diferença na pele. Porque eu acho que, de repente, muita gente não sabe, mas a vitamina C, ela potencializa a ação do colágeno Exatamente. Tanto para quem toma, é recomendado tomar com uma dose junto. de vitamina C. Aham. Então, vai ajudar. E outra coisa que às vezes é básica, mas as pessoas podem não saber, é que a vitamina C ela é uma das vitaminas hidrossolúveis. Então ela não fica armazenada no corpo. Ou seja, você tem que tomar todos os dias. Tem vitamina que você comeu uma porção maior de algo e tudo mais, e o corpo armazena à medida que ele precisa, ele vai pedindo. Que não é o caso da vitamina C. E é uma dose alta necessária por dia, né? Então, se você não comeu algo com vitamina C no dia, você tá em falta, você tá precisando dessa vitamina. E o zinco também, eu acho que ele é importante pro sono, né? E o zinco, na verdade, ele participa de inúmeras reações no nosso organismo. Então, até para você conseguir ter uma absorção boa de tudo aquilo que você come, é importante ter o zinco ali. Legal. Ele fortalece bastante o sistema imunológico. Até para crescer cabelo. Né? Fica a dica aí pra mulherada, isso mesmo, já tem que falar, vamos tomar o zinco. Nessa questão de cabelo, a biotina também é muito boa. Verdade. Uma dica interessante para você que de repente está procurando um colágeno bom. Tem um colágeno que é o Verisol, que ele atua mais realmente na pele. Associado com biotina e com vitamina C, ele vai ter uma ação melhor ainda. E de repente, se você, no teu nutricionista, conversar com ele, colocar ácido hialurônico ou silício orgânico, que é top demais, ajuda muito. Então, uma combinação excelente para você que passou dos 30 e quer tomar alguma coisa que vai ajudar. Realmente faz diferença. Inclusive, eu tenho uma fórmula que eu tomo já vai fazer, Vanessa, quase uns 7 anos. Nossa. É uma fórmula bem completa de colágeno com bastante coisa. E eu vou fazer uma aula para colocar no nosso aplicativo mostrando exatamente essa fórmula que é a que eu tomo. Que eu passei esses dias para uma paciente, ela amou e perguntou até se não podia tomar mais de um por dia. Mas não precisa, é só um. Quantos gramas de colágeno é necessário por dia em média? Do Verisol, por exemplo, ele tem um limite, que é 2,5 gramas. Entendi. Então, se você tomar mais que isso, você vai estar desperdiçando. Eu lembrei de um detalhe. No nosso whey, eu coloquei Verisol. Que legal. Já resolve 2 em 1. Já resolve o problema aí, muito legal. Cada dose tem 2,5 gramas de Verisol no nosso whey também. Sim. Você toma algum? Não tomo, mas quero começar. Tá nova, né? Esse ano eu faço 30, Matheus. Então é esse ano que eu tenho Começa que começar. Agora, né? Exatamente. E a gente falou do exercício para quem tá começando, do nível intermediário e tudo mais, mas e pro nível avançado? Apesar de que você tem experiência prática com isso, o que você acha que é importante num treino avançado? Eu falo por mim. Eu sei que tem bastante técnica de treino, e tem gente que gosta de colocar bastante técnica de treino e tal. Mas eu não sei, particularmente, eu não gosto de encher meu treino de linguiça, de colocar um monte de técnica de treino, rest pause, drop set e tal. Eu curto bastante drop set e exercício combinado. Tanto que já faz um bom tempo que eu faço o treino de perna. Eu faço ele completo. Eu gosto, no meu caso, eu faço 2 exercícios para o quadríceps e um de posterior. Depois mais 2 de quadríceps e um de posterior. Eu sempre vou intercalando no meu treino um de posterior conforme eu vou fazendo o quadríceps. Eu jogo no meio. Entendi. Eu gosto de sentir aquele pump na perna inteira. Completa, entendi, legal. E vale a pena você falar isso, só pensando em alguém que tem todo esse histórico de treino, ainda é alguém que é a favor do básico. Então, com certeza. Ao longo de todo o processo, ainda que você vai trazendo exercícios novos ou técnicas novas, tem exercícios que são, assim, fundamentais da musculação, que se baseiam nos nossos movimentos naturais, que vão sempre estar presentes.
E eu percebo muito isso com a mídia, que agora a gente tem os coaches, as dicas online, as dicas rápidas, e todo mundo sugere um exercício novo. Que você, e isso, tem as técnicas também, mas assim, algumas técnicas têm muito fundamento e vale a pena aplicar uma vez ou outra, porque são técnicas avançadas e o corpo tem que reagir a novos estímulos, mas tem uns exercícios que as pessoas se penduram e inventam isso e aquilo e não é necessário. Na verdade, a gente tem um básico muito importante para você fugir muito daquilo. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer do meu treino, até a metade do treino, eu vou no basicão. Eu vou no basicão, eu faço... eu aqueço no próprio exercício, faço umas 2 séries para aquecimento. E aí, até a metade do treino, eu seleciono alguns exercícios que eu simplesmente vou aumentando a carga gradualmente. Eu faço a primeira série com peso não leve, mas mais leve, e vou aumentando. Moderado. Só isso. Aí, do meio do treino para lá, eu vou colocando algumas técnicas. A que eu mais gosto é drop set. Entendi. A que eu mais gosto é drop set ou exercícios combinados ali. Só que, no meu caso, Vanessa, o que eu mais prezo é a intensidade. Tanto Perfeito. É o que eu mais prezo e sempre foi. E é o que mais fez diferença para mim, até hoje. É não descansar muito. É lógico, cada pessoa tem que seguir o teu limite individual, né? Mas o que eu mais percebo é exatamente esse tempo. Faz toda a diferença para mim se eu faço um treino, seja de perna, de braço. Se eu fiquei descansando um pouco mais ali durante aquele treino, no meio de uma série... eu não pego o celular porque eu nem consigo pegar. É tão intenso que eu não consigo nem pegar, ele tem que ficar lá. 2 dicas incríveis já aí no meio dessa frase, Matheus. Você pode terminar. Então, se eu descansei um pouco mais, o meu treino, eu sinto que o resultado não é igual. Perfeito. Enquanto que... Perfeito. Né? Então, a gente tem, assim, alguém que pode se confundir com a ideia de volume. Eu faço um treino que tem 10 exercícios, mas você levou 2 horas para fazer, se você descansou muito, não vai ter o efeito de que um treino realmente intenso tem. E o que é intensidade? Acaba sendo subjetivo, mas você já disse, eu não consigo nem pegar o celular. Então, como tá sendo o treino? Como tá sendo a intensidade com que você treina? Você tá conseguindo pegar o celular durante o treino? Então, provavelmente não tá na intensidade no seu máximo ainda. De novo, a gente tá falando de treinamento avançado, mas vale muito levar em conta. Mas o intermediário também chega mais ou menos nesse aí. nível, exatamente. Então, não adianta querer pular etapas. E para quem tá começando, é ir do básico, desde o começo, tentando fazer cada vez mais com a sua intensidade máxima, que isso vai garantir o resultado. Eu também concordo demais com você nesse ponto. Tem alguns exercícios que, de repente, a gente tem que descansar um pouco mais, como talvez o agachamento, que exige um pouco mais, né? Que cansa mais. Sim. Mas exercício como a rosca concentrada ou tríceps pulley, que não demanda tanto do cardio e tudo mais, você consegue dar uma segurada, muito bom. Exatamente. Então, fica a dica aí. Se durante o teu treino você tá conseguindo pegar o seu celular no meio... Tá fazendo errado. Alguma coisa tá errada. A intensidade do teu treino não tá boa. E essa questão da intensidade faz muita diferença mesmo no teu resultado. E é uma das coisas que eu mais percebo que falta na academia. Você também percebe isso, Vanessa? A enrolação. Sim, é muito difícil. Tem que, às vezes, com as alunas, eu tenho que convencer elas que já é hora de voltar, que mesmo que ela ainda tá cansada, é hora de ir pra mais uma série. Exatamente. E eu também acho legal comentar, é que a gente falou, é treino avançado, é algo específico, não adianta levar como dica. Você falou que você faz 2 exercícios de quadríceps para um de posterior. Normalmente. E as pessoas veem muito... procurar a musculação ou algum exercício para reabilitação de joelho. E geralmente isso acontece porque elas têm o quadríceps mais forte do que o posterior de coxa ou que os glúteos. E já é um caso específico do Matheus, então, que é pro nível dele, para a competição, para a preparação dele, pro shape que ele quer chegar, que ele precisa ter essa diferença de treinos do quadríceps para posterior. Mas, na verdade, quando a gente vai pensar em alguém que não tá com um objetivo estético, assim, se é um nível intermediário, até iniciante, na verdade, a gente foca muito em posteriores e glúteos para garantir que esse joelho vai ter uma vida mais saudável. Essa questão é muito interessante. Sim. Tem que ter realmente esse equilíbrio de força entre o quadríceps e o posterior. Isso.
para evitar, né, dores no Lesão. joelho. Perfeito. E entra bastante o glúteo médio, né? Muito. Eu tinha um professor que até falava isso, eu acho legal comentar, que às vezes tem uma menina que rebola muito, você observa isso, pode ser falta de força no glúteo médio, porque ela não consegue estabilizar a pelve dela. E isso geralmente vai estar Isso eu não ligado com sabia. uma dor lombar. Pois é. Aí dá a impressão que a pessoa chacoalha o quadril, é um glúteo médio instável. E foi, assim, também depende de gosto. A gente fala, às vezes alguém vai procurar o exercício porque quer um objetivo estético específico. E foi, eu sinto que teve um boom, não sei se ainda é assim, que as mulheres principalmente queriam ter um quadríceps muito grande e elas insistiam em só treinar quadríceps. Esquecia do glúteo, do Exato. posterior. E do posterior. Isso é muito arriscado pro joelho. Eu acho que assim, é uma questão de tempo até ele se lesionar. Porque você precisa ter um equilíbrio entre musculatura sinergistas. Então, Exatamente. tem que ter esse equilíbrio. O glúteo médio, para quem não sabe, é aquele que empina o bumbum, né, Vanessa? Isso, é como se ele ficasse na lateral do glúteo. Na parte de cima, de, né? A parte isso, de cima e do lado. que dá o aspecto de empinar o bumbum mesmo. Sim, Né? sim. Que fica mais bonito. Fica mais bonito e vale a pena treinar para cuidar do joelho. Glúteo médio. Quais exercícios que você acha que pega mais? A abdutora pega, legal? Pega, mas isso também depende muito da ergonomia da máquina. É muito interessante, eu falo que ter um profissional, vale muito a pena por perto, porque às vezes a própria postura da pessoa vai dizer como é a melhor forma para executar o exercício, que a gente tem várias variações, né? Inclina o tronco para frente, deita o tronco para trás, levanta o quadril, encosta o quadril. E qual que é a melhor? Na verdade, por mais que todo mundo queira uma resposta pronta, depende. O melhor exercício depende da melhor forma que você executa, depende da sua anatomia, depende da sua postura. A gente gosta de ter uma resposta-chave, mas não é assim. É por isso que tem sempre uma avaliação, por isso que alguém vai montar o seu treino. E se a gente for prático também, às vezes, se você não tiver um personal, alguém que vai montar de perto, você vai sentir, você faz e percebe. Esse daqui pega muito mais do que aquele. Exato. E, por exemplo, se a gente pensar na abdução, na polia, eu considero um exercício avançado, porque a perna que fica de base, ela tem que ser muito estável. Se eu passo aquele exercício para um iniciante, ele não consegue, e ele não tem uma vivência motora, ele não consegue estabilizar a perna de base. E a lombar também. E a lombar também, com certeza. Core é o que a gente falou, né? Na verdade, o core deveria ser, quando a gente pensa, para você que está começando, o core tem que ser o primeiro músculo a estar forte. Você não progride em carga sem ter um core forte. Isso é muito importante. Exatamente, porque senão você vai chegar no momento que você vai sentir na remada, meu braço levanta, mas meu core não aguenta. Aí eu sinto dor nas costas para fazer, eu até conseguiria fazer com mais peso. E não é o que a gente quer, alguém funcional. Eu tenho umas críticas até assim mais intensas pro agachamento, por exemplo. Por que eu uso cinta no agachamento? Porque eu não tenho um core tão forte quanto a perna. Pode ser, de novo, se a gente está pensando em esporte, pode ser preciso, mas se a gente está pensando em qualidade de vida, meu core tem que ser tão forte quanto as minhas pernas. Exato. Então, é um equilíbrio. Eu não vou negar que durante um bom tempo eu negligenciei o core. Sim. E aí, por exemplo, igual você falou agora, no agachamento teve alguns momentos em que eu tive sim mais força na perna, fiz o agachamento, só que eu senti uma dorzinha na lombar depois. Sim, e é legal você falar isso, porque as pessoas se identificam, e essa é a coisa toda sendo real. Se você não trabalhar um core na base, você vai sentir falta durante o processo e vai se arrepender. Porque, voltando lá na história da escada rolante, se você não fez isso, você vai precisar dar uma pausa por causa disso. E não é melhor que seja feito do começo, tudo construído em bloquinho certo, todo o seu corpo forte, igual para não precisar para não chegar ao caso de ter uma lesão, ou então precisar dar uma pausa e regredir com o seu processo todo. Exato. E nessa questão do core, como a gente comentou antes, o glúteo é importante. Importante, força ele faz de parte glúteo. do core, exatamente. E eu passei a fazer elevação pélvica e a abdutora também. Então, tem alguns homens que, de repente... Isso, esse é outro tabu, que às vezes os homens têm um tabu em treinar glúteo. E, na verdade, é uma musculatura muito importante para lombar. Exato. E para a harmonia do corpo. Para a harmonia do corpo, exatamente. E trabalhar as pessoas têm muita dor ciática. Trabalhar muito tempo sentado, e assim, que é a maior parte, a realidade da maior parte das pessoas, pode causar dor ciática só por estar sentado, só. Então, treinar glúteo vai ajudar nisso. Ajuda nisso, né? Ajuda, então é um tabu que tem que ser realmente superado e deixado pra trás, porque glúteo é core. E a gente falou, dorsal também é core, é costas, né? Os músculos das costas, não os eretores da coluna, mas costas mesmo. Porque que é outra coisa que é muito importante treinar ela. As pessoas têm dor no pescoço também, não sei se você ouve muito isso, seria o trapézio, a tensão lateral do trapézio. E a hora que você fortalece o dorsal, a dorsal estabiliza o trapézio, ela puxa o trapézio pra baixo, falando de uma forma coloquial. E as dores melhoram.
melhoram. E melhora. Exatamente. Então, às vezes, a Então, pessoa tá pode tudo começar envolvido. tudo envolvido. E a gente não imagina, né? Aqui dói, por que eu vou treinar aqui? Eu não tô entendendo. Às vezes a pessoa pode até deixar de treinar. Eu não quero fazer força com o braço porque já tá doendo aqui em cima. E na verdade, não. É Mas outro processo é aí que precisa. melhorar. No caso avançado, no meu caso, eu faço exercícios para lombar. Na academia, a gente tem lá o Bom Dia, uma máquina do Bom Dia, Ah, legal. que sendo bem executada ajuda demais. Aí tem a hiperextensão lombar, que é o banco romano. Sim. Todos esses exercícios estão na biblioteca de exercícios do nosso aplicativo, tá? Com o nome certinho para você poder ver lá o que é. Então, esses dois eu faço. Eu faço também a barra fixa. Eu sei que muita gente não consegue, mas para mim é excelente e realmente estabiliza muito. E eu faço também, mas aí no caso é muito particular. E claro que isso tem que ter um cuidado muito grande para qualquer outra pessoa fazer. Eu faço pescoço. Eu sei que... Não, na verdade eu venho do Pilates. A gente tem muito exercício do pescoço, né? Que você faz com sobrecarga, Eu como faço... que é? Nessa máquina do Bom Dia que eu tenho lá, eu consigo fazer a parte de trás do pescoço. Porque eu coloco a almofada onde vai nas costas, eu ergo ela e aí eu coloco a nuca e fico numa posição muito confortável. Entendi. E aí eu faço só a parte de trás, que é pra pegar aqui. Entendi. E dá uma estabilidade muito grande. Legal. E eu não fico sem. Não, e eu acho que vale a pena. Pode parecer um absurdo, mas na verdade não. Se a gente tá pensando em reabilitação de hérnia, é que o Matheus tá contando que ele faz com carga. Mas se você deitar no chão e levemente encaixar o queixo pra dentro, como se fosse empurrar o chão pra trás, você já tá fortalecendo como se fosse um movimento isométrico o pescoço. Então, olha, a gente tem que treinar até o pescoço. Assim, depende do caso. Você começou a treinar por quê? Pela hipertrofia mesmo ou você tava com dor ou algo assim? Não, na verdade... Eu puxei um pouco a genética da minha mãe e ela tem bastante perna, mas tem um pescocinho fino. Entendi. Vamos contar isso mesmo, isso é a realidade aqui. E eu puxei pra ela. Então, e eu percebi que chegou uma hora que eu tava com o braço grande, mas é como se tivesse encaixado a cabeça. Entendi. Mas sabe o que é legal de você me falar isso? Ficou feio. Que eu trabalho principalmente com a musculação, mas eu trago muito do que eu aprendi com o Balé Fit, que tinha o Pilates junto, com o exercício funcional, mas que tem uma coisa que conviver com pessoas do fisiculturismo e tudo mais me trouxeram, é isso, é entender como a gente constrói o corpo. São detalhes. Quando a gente tá fazendo a base, eu acho interessante que seria a base, né? Quando tem uma pessoa que vai iniciar com um exercício físico, é importante que todos os grupos musculares dela sejam funcionais. Mulher vai treinar peitoral, homem vai treinar glúteo, sim, mas chega uma hora que quando a gente tá num nível intermediário e avançado, que a gente vai realmente desenhar o corpo. E é muito sutil, você precisa buscar, não tenho certeza que você sabe melhor do que eu ainda, mas é sutil, mas você vai buscar uma harmonia no corpo. E às vezes a gente fala que beleza é uma questão de gosto, mas assim, desde muito antigamente, existem padrões com números, padrões gregos, padrões romanos do que é beleza. E o fisiculturismo traz isso, né, Matheus? Fala um pouco pra gente como funciona o julgamento, o julgamento no sentido, a avaliação, como é avaliado os atletas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu gosto bastante e é justamente a simetria. Na verdade, essa é uma preocupação. A simetria é algo que eu busco incessantemente já faz muitos anos, que é exatamente você ter, no meu caso, eu busco de ter a cintura mais fina, perna grossa, mas aí posterior, panturrilha, a panturrilha não só a parte de trás, mas a da frente também, tibial, que eu passei a treinar, não deixo faltar nenhum grupo muscular sem treinar, o antebraço, a parte de cima, de baixo, pescoço, de trás, da frente também. Então essa simetria, ela é algo que deixa você, pelo menos para mim, eu gosto de ver isso, que deixa o corpo mais bonito. É diferente de um cara que de repente treina a parte de cima. Eu sei que depende muito da genética, mas você ficar grande em cima e a maioria deixa a perna de lado. Só que não fica legal você ficar com a perna deixar de lado. E depois, para você trazer essa perna para acompanhar a parte de cima, demora e é um sufoco. Né, Vanessa? Exatamente. É difícil, né? E foi legal que você falou essa palavra, harmonia. Beleza, é exatamente isso. É a harmonia entre o corpo, todos os músculos do corpo. Então, não adianta, a gente pode falar que a beleza é subjetiva, sim, mas se a gente está pensando, então, em fisiculturismo, ou até em alguém que tem o objetivo em praticar exercício
pela beleza, a gente vai ter que construir essa forma harmônica. E a musculação, como ela consegue trabalhar de forma isolada, ela é muito positiva nesse sentido. E eu posso dar um exemplo aqui de antigamente. Se você pegar na época do Arnold, tinha lá, depois vocês pesquisam aí o Frank Zane, que é um daquela época. Ele pesava 84 quilos, mas um físico absurdo, muito bonito, estético, bonito, cintura fina, o vácuo, aquele corpo bonito mesmo. E tanto é que por conta disso e por conta do próprio Arnold, passou a ter uma categoria chamada Classic, que inclusive eu pretendo voltar a competir o ano que vem. Eu vou entrar exatamente nessa categoria, na clássica. Por quê? Porque é aquela questão de priorizar aquele físico de antigamente. O físico do Schwarzenegger é um físico bonito pra caramba. Até atemporal, eu acho que é um físico que pra sempre vai ser considerado. A cinturinha fina, grande em cima, perna, tudo ali no jeito. O que percebe-se hoje, e estão tomando cuidado com isso, graças a Deus, do fisiculturista que vira praticamente um tijolo. O abdômen estufado. Chegou uma época em que dilatado. Todo mundo que competia tinha esse abdômen dilatado. Tá seco, tá com pouquíssima gordura, não tem quase nada, mas aquele bumbo, tá? Exatamente. O que não é legal. Exato. E tá aí outro motivo de se trabalhar a musculatura interna, de que tudo não é só o que hipertrofia, mas tem que ser um trabalho muito mais detalhado e de muito mais consciência. Qual que é a diferença entre esses dois abdômenes? É uma musculatura interna bem trabalhada, exatamente. E tem alguns exercícios que eu percebo que eu já fiz e houve uma época em que eu não cuidava muito do core e fazia agachamento e leg bem pesado. O agachamento, se você percebe, quando você está embaixo, o teu abdômen ele dilata sem você querer. Totalmente. Para as mulheres, assoalho pélvico, você pode desenvolver incontinência urinária se você não ativar o assoalho pélvico e contrair o abdômen na hora de fazer o exercício. Olha só. É sério, na verdade. Não é sério isso? Não é nem só... A gente está em jogo lombar, a bexiga, é muito sério. Muito sério. Então, você levando a sério essa questão do core, treinando o teu abdômen da maneira correta, você evita isso. Isso. E fica sempre com aquela cinturinha mais aprumada. A gente treina o corpo e não o ego, né? O meu melhor corpo. Então, o problema disso é a progressão de carga. Eu quero mais... Não é mais peso. Sempre se pergunta, seja humilde nesse quesito. Seu abdômen aguenta? Eu já cometi esse erro antes. Sim, eu acho que todo mundo comete. Eu acho que vale a pena falar mesmo. Quando eu comecei, eu queria colocar peso mesmo e fazia com bastante peso mesmo. E, assim, graças a Deus eu não tive nenhuma lesão grave. Mas porque percebeu também a tempo antes disso acontecer. Percebi a tempo. Mas eu sempre tive medo de me machucar. Eu colocava peso, mas eu tinha medo. O juízo estava lá. O juízo ainda estava lá. Mas hoje eu já tirei isso. Legal. Hoje é mais assim uma questão de buscar essa harmonia, essa simetria e longevidade. Porque eu tô perto dos 40, então agora eu quero só poder continuar tendo essa qualidade, poder treinar e me sentir bem com o meu corpo o mais tempo possível. Então vamos aqui recapitular essas duas dicas do Matheus. Intensidade foi uma das variáveis que ele sentiu que mais fez diferença a vida toda nos treinos dele. Se você tá pegando o celular, tá treinando errado, provavelmente a intensidade não tá no máximo e você não treina o ego e não levanta peso. Você vai refinando detalhes e isso vai fazendo com que o resultado seja cada vez melhor. Exatamente. Perfeito. Vanessa, e... Deixa eu só mostrar uma foto do Matheus. Olha lá. O abdômen. Não é um físico bonito? Cara, se fosse para você escolher, um homem escolher em ter o físico do Arnold, ou vamos dar um exemplo aqui só do... Olha lá. Perfeito, o abdômen estufado, é exatamente isso. É isso que nós estamos falando. A gente vê que só tem músculo, não tem gordura aí. Não. Mas não tem um trabalho refinado da musculatura interna do abdômen, que eu disse lá no começo. São 3 camadas de músculo. A externa, tá ok, a gente vê 6 gomos aí, mas e a interna? Foi negligenciada. Você viu? Não é harmônico. E, de novo, tem uma questão numérica, que é como o fisiculturismo é avaliado, porque as notas são bem precisas, quem é jurado tem que estudar e tudo mais. Mas, pra quem não entende, só olhando, você não percebe que o físico do Arnold é muito mais estético, muito mais harmônico do que o outro? Você não precisa ser um expert. Tem uma forma de avaliar que foi trazida para os números, para critérios, mas... É mais agradável aos olhos, é mais harmonioso, é um físico harmonioso. Um físico harmonioso, perfeito. Onde tem ali, não falta, você vê panturrilha,
o bíceps, antebraço, a cintura fina, tudo ali na proporção. É claro que nem todo mundo quer ter um físico de um fisiculturista, mas vale a pena pensar na escolha da modalidade de novo. Quem está procurando se sentir bem, a gente tem atividades em grupos, tem várias modalidades de exercício que são legais. Eu sou muito fã do Pilates quando você pensa em melhorar sua postura, melhorar a flexibilidade. Depois a gente pode falar um pouco disso também. Sim. Mas tem modalidades que alteram esse padrão de beleza. Por exemplo, para a mulher, que a gente prioriza a cintura fina, que é o triângulo invertido, por exemplo, o crossfit, que está muito em alta agora, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se o objetivo primário da pessoa é o estético, né? Eu percebo isso. Eu nunca fiz crossfit. Eu sei que é uma atividade dinâmica muito que, legal, né, traz resultados para a saúde. Se fizer direitinho, motiva. Todo mundo junto ali no mesmo ritmo, né? Mas eu percebi um detalhe, que daí você até me confirma se eu estiver errado. Não todas, mas algumas mulheres que fazem ficam com a cintura meio quadrada. Sim, e a hipertrofia aqui em cima ela acontece muito, porque você trabalha... o crossfit tem uma base do exercício funcional, então você trabalha o corpo todo, o corpo como um todo. E isso que é o que eu quero dizer que é o contraste diferente da musculação. Você não seleciona. Aqui eu preciso fazer isso. Que a musculação é essa construção do físico. Eu quero mudar isso aqui e isso aqui. Aqui eu afino, aqui eu coloco, aqui eu tiro. É um trabalho demorado, que não é mágico, como se fosse uma cirurgia plástica que eu coloco, eu tiro. Mas você escolhe para onde vai. Exato. E eu acho que as mulheres que já têm uma tendência de ter aquele corpo mais quadrado, modalidades como o CrossFit vão acentuar ainda mais isso. A tendência é que fique ainda mais quadrado assim, né? E perca a linha da cintura. Então, se o objetivo da pessoa é estética, um dos primários, vale a pena considerar isso. Eu acho que isso não agrava tanto quando a mulher é mais magra, mais longilínea, talvez não porque já tem uma dificuldade, tanto, né? Isso não impacta tanto, mas também vai ser mais difícil daí para os membros inferiores de conseguir volume. De conseguir volume. Sim, por isso que vale a pena pensar para que eu faço exercício, qual que é o meu objetivo com isso. Se for realmente, se você está buscando ter uma cintura fina e tal, pode ser que a musculação é a melhor opção. A musculação pensando nesse lado do que o fisiculturismo traz, que a musculação se une com o fisiculturismo, de poder construir a forma de um corpo, vale pensar. Claro que daí, de novo, depende do objetivo da pessoa, de cada um, mas a gente quer deixar essa dica também. Exatamente por esse detalhe que é importante ter uma boa personal junto. Isso. Porque no cross, como é uma atividade dinâmica, que tá todo mundo junto ali fazendo o mesmo treino, então tem uma motivação Isso, exatamente. grande, né? Pra quem quer começar e às vezes fala sozinho, eu não vou. Se for só eu e minha fichinha na academia, eu não vou. De repente, um ambiente de grupo te motiva. Mas se você já tem essa disciplina e você consegue fazer o teu treino na academia, então teu resultado vai ser outro, exatamente. Tem que ver o que você está buscando. Um personal que faça diferença. E esse é o olhar do profissional, porque eu acho que esse é um dos principais desafios. As pessoas acham, mesmo fazendo já exercício, elas acham zonas de conforto e elas querem fazer o que elas já fazem, o que elas já são boas fazendo. E não sair dali, né? E não sair dali, exatamente. Eu acho que é aí que vem o papel de um profissional. Quantas vezes não vem até você alguém que fala assim... eu como certo já, mas eu não emagreço. Você vai ver, esse certo é o certo dela. O certo dela. Que não é certo. Que não é, assim... Na maioria das vezes. Isso. A gente tem que lidar com o certo dessa pessoa, mas a gente tem a visão profissional. Esse que é o nosso papel de trazer as mudando aos poucos. Isso. Tem um detalhe importante que eu já escutei mais de uma vez, que é o seguinte. O personal, ele, no começo, muito bom... traz o treino, aquela questão da intensidade, de não deixar o aluno descansar muito, claro que seguindo a individualidade de cada. Perfeito. Mas depois, um detalhe que eu acho que não pode acontecer é o personal vir amigo. E aí, no meio do treino, conversa mais do que treina, e aí acaba estragando. Eu tenho um hábito simples para garantir que isso não aconteça. Primeiro, eu não negocio os exercícios, eu não gosto desse. Por quê? Eu quero entender, tá doendo a articulação, tá machucando de alguma forma errada? Ótimo, vamos mudar. Não gosto porque é difícil. Bora lá, é o que eu queria ouvir. Se é difícil, é o que tá precisando trabalhar. Mas um outro hábito para meus colegas de profissão, eu uso um cronômetro que desperta quando acabou o intervalo de descanso. Aí pode estar e deixa o volume alto, porque a hora que desperta, o que acontece? Todo mundo... Eu me faço entender de que chegou a hora de acabar o descanso. Tocou o apitinho,
vamos lá. E é bobo, mas é isso que acontece. Quando as pessoas começam a conversar, passa 3 minutos e a pessoa tá lá parada. Então, assim, virou amigo, mas ó, deu tempo. Deu 40 segundos, tocou o apito, bora lá pra Isso próxima série. E o que acontece? Daí o aluno, ele fica até um pouco constrangido de falar isso. Então isso também tem o outro lado do aluno querer que mais resultado, mas ele fica sem jeito para falar, olha, você tá conversando demais. Vamos treinar? Eu vim aqui para treinar. Então, eu já converso o restante do dia, exatamente. Também depois. tem o outro lado, é isso aí. Então, isso é uma dica até para os próprios profissionais, exatamente. De não deixar isso acontecer, realmente. De sempre priorizar, realmente, a qualidade do treino do teu aluno. E não deixar isso acontecer. Eventualmente, claro, você vai fazer amizade, né? Vai por conta do tempo junto, mas nunca deixa cair a qualidade do teu atendimento, e principalmente na intensidade de ficar conversando, perdendo tempo ali à toa. Isso vai fazer uma diferença incrível pro resultado do teu aluno, realmente. Sim. Né? E sim, isso me faz pensar também que quem treina para qualidade de vida, que ao mesmo tempo que sempre que puder e tem que ir e tudo mais, nem sempre quando a gente tá muito cansado e muito esgotado vale a pena treinar. E eu acho que é uma coisa quando a gente pessoas perfeccionistas ou que se cobram demais tem essa dificuldade em dizer hoje eu não vou. E assim, a gente aqui tá falando de como a nutrição adequada é importante, como exercício salva, mas tem uma coisa que é mais importante que isso, que é o sono. O descanso. Exato. Ele vem antes desses nossos meios aqui de promover. É importante demais. Física. A gente acabou esquecendo de falar. Exatamente. Mas é algo imprescindível. É uma base. É uma base. E realmente eu já... Inclusive tenho casos atuais de pessoas que eu estou acompanhando que tem esse problema de querer tanto um resultado, aí a pessoa é dedicada, mas é demais ao ponto de não se permitir descansar. Exato. E tem uma parte que a gente faz, que é fazer as melhores escolhas, que é ir lá e treinar, mas tem uma parte que a natureza faz sozinha, que é a recuperação hormonal, que é reconstruir as fibras musculares. O que você faz treinando é só a microlesão. Você vai lá e machuca o músculo. Quem que recupera? Não adianta você fazer, não tem nada que você faça que faz isso. Descansa, aliás, descansar. Parece até contraditório, mas não, é muito necessário. Então, se às vezes você tá numa rotina de muito desgaste, às vezes vale a pena ir para casa e dormir do que treinar. Claro que na maioria a gente tem que motivar a pessoa a se movimentar. Não confunde essa orientação, mas tem casos importante. Que sim, é muito importante. Se você sente que não vai render, que o treino, se for um treino, por exemplo, de perna, você vê que não vai render, você tá cansada, se você for, não vai ser aquele treino tão bom. E se você descansar hoje e for amanhã, vai ser melhor. Isso. Então, realmente é melhor descansar. Isso me faz lembrar de uma coisa interessante de alguns atletas. Eu vou puxar aqui um gancho de antigamente. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, claro. Mas o que alguns faziam, e o Lee Haney, que ganhou 8 vezes o Mr. Olympia, o Kevin Levrone, eles treinavam 2 vezes por dia, mas não é um treino tão longo. 1 hora cada treino. E o que eles faziam? Chegava do treino, comia e dormia 40 minutos. Claro, legal. Isso é a realidade deles, tá? A gente tá falando de alto nível de novo. De alto nível, mas só para você ter uma noção de como isso é importante. E o relato deles é que realmente quando eles passaram a fazer isso, de ter esse sono depois do treino, eles cresciam quase que diariamente, conseguia perceber o crescimento muscular quase que diariamente, de tão bom que isso é. Legal, muito legal você falar isso. Porque às vezes a gente se perde realmente na cobrança. E eu atendo várias mães e às vezes eu penso na dinâmica de ter uma criança pequena, como isso também às vezes são noites sem dormir e tudo mais. E isso, então às vezes a gente tem que entender que por mais que a gente defenda o comer bem e o se exercitar, às vezes o pausar é o necessário, é o que vai trazer um resultado melhor. Porque numa dessa de você... Então, uma vez não, mas assim, de repetidamente ir lá e treinar, estando cansado, estando esgotado, você abaixa a sua imunidade. Você pode sim ficar doente. E fica. Se você fizer um treino muito intenso, se sentindo muito cansado, com um treino você pode deixar. Você já tinha entrado em contato com um vírus de uma gripe e aí você começa a sentir os sintomas. É sério. Eu vou fazer só um gancho aqui. Essa questão do estresse, aí envolve o estresse do teu trabalho, de você não estar se alimentando bem,
De repente, se você trabalha à noite, isso é uma coisa que interfere bastante nessa questão hormonal, do ciclo circadiano de você dormir bem. Tem algumas coisas, inclusive um desses ativos está bem na moda agora, e estão falando bastante, que é ashwagandha. Ele é muito bom, que é um adaptógeno, ou seja, ele vai ajudar, não faz milagre, mas ele vai ajudar com que o teu corpo, a parte hormonal, inclusive, se adapte melhor com a tua rotina. Se você tem uma rotina estressante que fica acordado até mais tarde, não tem como mudar, porque se você não fizer isso, é o teu ganha-pão, enfim. Então, são coisas que dá para colocar, juntando com uma boa alimentação, com a dieta para não faltar nada, e alguns ativos, como por exemplo esse, o ashwagandha. É uma dúvida que eu tinha mesmo, eu tinha ouvido muito falar muito bem, então realmente você recomenda. Eu recomendo. Que legal. Ele é um adaptógeno, que é exatamente dele ajudar o teu organismo se adaptar com a tua rotina individual. Perfeito. Com aquela correria. Perfeito. Mas e é realidade para muitas pessoas, né? Para muita gente. Para quase todo mundo, para não dizer assim, né? Mas se você consegue priorizar o teu sono, não deixa de fazer isso, né, Vanessa? Sim, essa é a base. Eu acho que antes de exercício e antes de alimentação, uma pessoa precisa estar dormindo para colocar a vida em ordem, se a gente está pensando em qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida e no alto rendimento também, porque jamais um atleta de alto nível vai conseguir resultados sem descansar. Sim. Falando um pouco agora de aspectos psicológicos, eu separei algumas coisas que eu vou até citar algumas para a gente discutir aqui. Sim. A gente já falamos aqui de perfeccionismo, né? Da pessoa que se permitir descansar, entender que tem frustração para começar e tem frustração no meio, porque às vezes a gente para, às vezes a gente muda o ritmo e a gente não controla tudo. E não desistir por causa disso. Exatamente. Não é? De continuar. Exatamente. Agora, uma mentalidade positiva também é importante você ter. Eu gosto muito de falar sobre crenças, Matheus. Eu acho que para quem... Eu já ouvi assim, e eu ouço diariamente tantas pessoas falando que elas já começaram a fazer exercício, mas nunca conseguem continuar. Exato. E eu acho que isso acontece por um motivo. Elas acreditam que exercício é ruim. Por alguma razão. Por alguma razão, mas a gente... A cultura, os hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, eles já não eram muito adeptos do exercício. Antes disso, se você fosse pra academia, até quando eu comecei, era luxo. Exato. Foi em 1980 que se começou a considerar a academia um exercício, algo do cotidiano. Se você fosse pra academia muito, você era meio que vagabundo. Pode falar mesmo. E é interessante. Então, o que isso aconteceu? Existe uma crença coletiva de que exercício é desnecessário, de que exercício não faz bem, de que não faz bem, de que é ruim, é algo prejudicial. Tem essa crença. Então você precisa romper isso e ter uma mentalidade positiva para conseguir colocar em prática e mudar essa forma de ver as coisas. E nessa parte é interessante você realmente sentir e ir pegando gosto aos poucos. Exatamente, aos poucos. Júnior, estamos quase? Pessoal, bom, primeiro eu quero agradecer a Vanessa. Obrigado, eu que agradeço Vanessa. O convite, Matheus, foi ótimo. Por ter vindo e com certeza eu vou te chamar mais vezes para vir. Tem muita aqui. coisa para falar. E o assunto vai embora, né? Pode deixar, isso mesmo. Flexibilidade vai ficar para próxima, hein? Quem aí tá alongando? Isso mesmo. Então, você pode deixar a tua pergunta nos comentários. E um detalhe, eu vou sortear uma creatina e eu vou colocar os detalhes disso no meu Instagram, tá? Então, para você que tem que estar inscrito no meu canal e no canal da Band, tá? Eu vou colocar os detalhes lá, vou sortear uma creatina para você. Mande as dúvidas todas que você tiver nos comentários e eu vou responder uma por uma, com muito prazer. Então, espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Até mais, pessoal.